Boa noite, queridos! Espero que estejam todos bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Vamos ver quem está chegando aí. Francisca, seja bem-vinda. Leide, Thalita, todos são muito bem-vindos. Eber, Bruna, Ilquias, boa noite, pessoal. Muito bom ter vocês aqui mais uma noite. Se você não estava aqui ontem, aproveita que a live vai ficar gravada. Ela ficou gravada, vai ficar um tempinho ainda disponível para vocês. Então vocês ainda podem assistir a de ontem, que foi sobre 5 aspectos para a gente redescobrir alegria e propósito no casamento. A live ficou muito legal. Inclusive ela está também no YouTube. Okay? Então você pode assistir aqui, assistir no YouTube, pode encaminhar para outras pessoas assistirem. Mas se você está chegando por aqui agora, eu sei que muitas pessoas estão chegando aqui agora porque novas pessoas chegaram no perfil, então provavelmente você ainda não sabe muita coisa a meu respeito. Meu nome é Larissa Ferraro Bezerra e eu sou conselheira bíblica. Boa noite, Lise, Márcia, Raquel, Célio, Davi. Então vamos lá, voltando a quem sou eu. Eu sou conselheira bíblica, eu sou professora e eu sou escritora. Eu escrevi 2 livros cristãos, o Comer para a Glória de Deus e o Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. E eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, mas hoje eu não estou sozinha. Hoje eu tenho alguém muito importante, especial comigo. E, na verdade, quem vai começar contando a história é ele, o meu marido. Deixa eu virar aqui, porque nós estamos aqui no mesmo local. Boa noite, beijo para vocês, tem irmãos amados aí assistindo a gente, então quero dar as boas-vindas, dizer que é uma alegria estar aqui com a minha amada esposa hoje para participar dessa live com vocês. Um pouquinho mais assim. Estão ouvindo a gente direitinho? Se puderem dizer aí ao Ronier, pastor Ronier, seja bem-vindo, tudo certo? Pati também, só pessoas amadas entrando, muito bem. Estão ouvindo legalzinho, beleza? Que a gente está dividindo o mesmo fone, sim. Ok. Então, o Júnior vai começar, né? Ele está se apresentando e eu já vou cortando aqui a conversa. Começa rapidinho. Bom, meu nome é Júnior Palácio, então se tem gente que não conhece a Larissa, então muito menos a mim, né? Que não participo nas redes sociais, geralmente quando eu estou com a Larissa. Então, eu me chamo Júnior Palácio, sou casado com a Larissa há 22 anos, tenho esse privilégio que Deus me deu. Sou pai de 6 filhos que estão no céu. Trabalho na atividade de comercial de compra e venda de caminhões. Sou servo do Deus Altíssimo, remido pelo sangue de Cristo, presbítero da Igreja Bíblica Batista do Planalto aqui em Fortaleza. E eu queria contar um pouco da nossa história, depois que eu me apresentei. Como eu falei, nós somos casados há 22 anos. E por volta do ano de 2007, início de 2008, a Larissa trabalhava com o Rodrigo Said, que é um irmão muito amado, muito querido nosso. Estive com ele hoje e a Larissa achava que era crente nessa época. E então, numa conversa no trabalho, ela comentou isso com o Rodrigo e ele achou esquisito, né? Rodrigo era meu sócio, tá, gente? Que era sócio da Larissa na época. E ele falou: Larissa, você é crente, você é cristã, crê em Cristo e tal. E ele não via frutos dignos de arrependimento na vida da Larissa. E eu nasci num lar católico, então o Rodrigo logo... E eu entendia que todo o caminho levava a Deus, né? O Rodrigo falou: Larissa, convida o Júnior, vão lá na igreja lá para vocês passarem lá uma parte do domingo com a gente lá.
E eu pensei, bom, todo caminho leva a Deus. Depois eu descobri que todo caminho leva ao inferno. Na verdade, o caminho que leva à reconciliação com Deus é Jesus Cristo. É o único caminho. É o caminho, a verdade e a vida. E isso eu descobri um pouco mais à frente. Mas nós fomos, então começamos a participar alguns domingos lá. E um certo dia, lá em 2008, inclusive o tampo da mesa que nós estamos aqui reunidos, esse aqui eu estava sentado na época no apartamento que nós morávamos, era esse tampo aqui. Eu lembro que eu estava sentado a essa mesa e a Larissa pediu que eu lesse um trecho num livro de Mateus, que eu não lembro exatamente que trecho era. Eu sei que eu continuei lendo. E quando eu me deparei com Mateus 5, 27, 28, 29, que Jesus falou, estava escrito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Quando eu li aquilo, o Senhor me tirou as vendas. Eu fiquei perturbado. Confesso que fiquei perturbado alguns dias. Aquilo me saltou aos olhos. E eu era um homem moral. Eu tinha sido treinado para ser um homem trabalhador, focado nos valores que esse mundo valoriza, então em trabalhar, em ganhar dinheiro, em construir uma carreira, relacionamentos, tentar ser alguém importante no aspecto humano, terrestre. Então a minha caminhada e o meu desejo era nessa direção. E nunca havia conversado com ninguém a respeito de casamento de uma maneira, pelo menos com algum princípio bíblico. Eu vivia num meio bem maligno nesse aspecto. E quando eu li isso, eu pensei, o que é isso? Deve estar traduzido errado esse texto. Todo domingo lá o padre levanta esse livro e fala a palavra da salvação e nós respondemos, glória a vós, Senhor, e esse livro é a palavra de Deus. Eu tenho aprendido que ele é um livro sagrado, mas ele tratar sobre esse assunto, e eu fiquei perturbado com isso alguns dias, mas o Senhor usou isso para mostrar o meu pecado, para mostrar que eu estava perdido, caminhando para o inferno, e que Ele havia um dia, na eternidade passada, pensado em mim pela sua misericórdia e graça, e me arrolou no livro da vida, decidiu me salvar e revelar que Ele havia matado o seu próprio filho na cruz do Calvário. Jesus fez maldição para que eu entregasse a minha vida a Ele e reconhecesse Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então, o Senhor mudou minha história ali por volta de abril, maio de 2008. Então nós começamos a caminhar, isso na época na Igreja Bíblica Batista Manancial, aqui em Fortaleza. O Rodrigo, junto com ele, com a família, a Natália, eles nos discipularam. E a Larissa, como eu falei, ela achava que era salva, ela tinha ouvido da palavra, ela vai contar um pouco mais dessa história daqui a pouco. Ela ouviu a palavra de uma coleguinha quando criança ainda, e nós caminhamos. Em agosto, o pastor Humberto celebrou o nosso casamento de 2008, e nós continuamos. Logo em seguida nós fomos em 2009 ali para a Igreja Bíblica Batista do Planalto, que hoje é onde nós congregamos, e eu tenho o prazer de servir como presbítero, com a liderança do Conselho Pastoral da Igreja, que é uma bênção.
com o pastor Tiago Albuquerque, o Rodrigo Fortes, o pastor Angécio. E 2010, a Larissa fazia parte da liderança do Ministério de Mulheres na igreja. Ela estava no auge da sua carreira de trabalho e ela chega para ter uma conversa séria comigo. E a Larissa vem com uma proposta de divórcio. Ela queria separar. Então eu falei, não, mas vamos procurar os pastores. O pastor Genuan Lira, nosso pastor, o pastor João Alves. Ela falou, não tenho que prestar contas da minha vida, eu quero seguir nesse caminho, nesse rumo. E nós passamos por momentos difíceis, realmente um tempo de muita dificuldade, mas eu tinha convicção de que Deus havia nos unido, e aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. E isso era uma convicção clara da autoridade da palavra de Deus. Então eu não aceitei essa situação e busquei o Senhor em oração, na dependência dele, sabendo qual era o plano dele para as nossas vidas. E saindo um dia bem cedo de casa, então, para trabalhar, era umas 6 horas da manhã, eu lembro do homem que Deus usou para nos falar de Cristo, o Rodrigo. Ligo para ele e o Rodrigo fala, vem aqui para casa. Então, 6h30 da manhã, só crente faz isso, né? O outro liga com dificuldade, então ele falou, vem aqui para casa, vamos orar, eu quero conversar contigo. E eu fui para a casa dele, eu lembro que eu contei essa história para ele, nós oramos juntos e eu saí dali esperando para ver o que Deus faria. E aí, daí para frente, a Larissa vai contar um pouco agora o que aconteceu nessa conversa, nessa reunião com o Rodrigo, lá em 2010. Pois é, então a minha história, ela começa quando eu era criança. Eu estudava em um colégio católico, um colégio de freiras, mas eu tinha uma colega, eu tinha 11 para 12 anos, que ela era crente. E ela levava uma Bíblia para a escola e ela começou a me mostrar algumas coisas na Bíblia. Eu achava interessante porque a gente tinha aula de religião na escola, mas essa minha amiga, ela entendia muito mais de Deus do que das professoras ali de religião. E a gente tinha aula na capela e ela ficava me mostrando na Bíblia. Olha aqui, ó, Deus não se agrada de imagens de escultura. E ela me mostrava tudo aquilo na Bíblia. E eu, na mesma hora, acatei. Eu vi que aquilo era a palavra de Deus. Achei muito interessante. Ela me convidou para ir para a igreja dela. Eu fui. Porém, era uma igreja onde não se pregava o evangelho verdadeiro. Não se falava em arrependimento de pecado. Na verdade, nem se falava em pecado, né? Falava-se em outras coisas, mas ninguém explicou a necessidade de arrependimento e salvação, nada disso. Tinha a questão só do aceitar Jesus, e hoje, para quem me conhece, sabe que eu não gosto desse termo, aceitar Jesus. Não tem isso na Bíblia, a gente não aceita Jesus, é Ele que aceita a gente. Mas enfim, eu fui para a igreja com essa minha amiga por um tempo, mas meus pais eram muito contra, eu era criança ainda, e quando essa amiga saiu do colégio, eu perdi totalmente o vínculo com qualquer tipo de igreja, e parei de ir para a igreja. Isso eu devia ter em torno de 13, 14 anos, e fui para o mundo, assim, tudo que o mundo oferece, tudo, né? O pacote completo da desgraça. E vivi nessa vida até meus 20 e poucos anos, quando... eu sou de São Paulo, eu morava em São Paulo, até quando eu tinha em torno de 20 anos, eu vim morar em Fortaleza e nós nos conhecemos na faculdade. A gente começou a estudar administração e a gente se conheceu lá na faculdade. Começamos a namorar, eu morava sozinha aqui, logo depois de alguns dias ele já começou a morar comigo praticamente, né? Ia lá pra casa e tal, e a gente começou a viver junto, morar junto. Nós vivemos dessa forma, moramos juntos durante 7 anos, até que aconteceu essa parte dele se converter, né? Em 2008, o Senhor mostrar para ele, abrir os olhos dele, o entendimento dele, e ele se converteu.
Em 2008, quando ele se converteu, nós começamos a ir para uma igreja e o pastor explicou que a gente tinha que oficializar a nossa situação diante do Senhor, porque morar junto não é casamento, né? Na prática do dia a dia, os seres humanos até acreditam que é, mas diante do Senhor não é, a gente precisava organizar. Então a gente casou, oficializou nossa união na igreja, né? Também casamos no civil, tudo direitinho. Quando a gente estava casado há 2 anos, aconteceu essa situação que foi o que ele terminou falando aqui, que foi a de 2010, onde eu estava trabalhando com esse nosso irmão em Cristo, Rodrigo Said, estava indo muito bem na minha carreira, eu fui criada de uma maneira assim, para ser muito independente, ganhar o meu dinheiro, eu era uma executiva, eu estava indo muito bem na carreira, e eu cheguei à conclusão de que o casamento estava, na verdade, me atrapalhando. Eu queria... O que eu estava tendo ali estava muito bom e eu decidi que a melhor coisa era realmente me separar. O que aconteceu? Quando o Júnior foi procurar o Rodrigo Said, que era o meu sócio na época, ele contou a história. O Rodrigo não sabia do que estava acontecendo, a gente já estava ali com esse problema mais ou menos há um mês, né? As coisas estavam acontecendo há mais ou menos um mês. E eu trabalhando com o Rodrigo, mas não falava nada para ele. O Júnior conversou com ele, ele me ligou e falou: eu quero falar com você. E eu sempre respeitei ele demais, apesar de ele ter a minha idade, eu respeitava assim como um pai para mim, como eu realmente achava ele um homem íntegro, um homem confiável. Até era uma coisa que o Júnior, hoje ele fala que ele se incomodava, como é que eu falava que o homem mais íntegro que eu conhecia na vida era o meu sócio, né? Mas diante da situação de você ser descrente, totalmente vivendo de uma maneira, né, desordenada. Então, realmente, para mim, referencial era o Rodrigo Said. Era um crente fiel, né? Ele é ainda, né? Ele é um irmão querido que ainda é. A luz de Cristo. Espelha, né? Pois é. Aí, o Rodrigo liga e fala: eu quero conversar com você. Quando ele falou isso, eu ainda fui bem arrogante. Eu falei: qual é o assunto? E eu fui arrogante como ele... Não é que ele me ensinou a ser arrogante, o Rodrigo, mas ele sempre... Eu aprendi muitas coisas, inclusive profissionais, com o Rodrigo. E ele falava: olha, para você não perder seu tempo, quando alguém perguntar para pedir para marcar uma reunião com você, você pergunta qual é o assunto, para ver se é de seu interesse participar dessa reunião. Então ele falou: olha, eu quero conversar com você hoje tal hora. E aí eu usei a estratégia, né? Sobre qual assunto. Ele não respondeu e falou: tal hora eu te espero no escritório. E assim, foi bem duro comigo, mas eu precisava disso. Deus sabia o que eu precisava. E aí nessa conversa, eu não me lembro quais foram as palavras exatas dele, mas ele acabou com a minha raça. Ele falou o que eu precisava literalmente ouvir. O que eu achava que eu era, aonde é que esse caminho que eu estava seguindo ia me levar. E ele falou um monte de coisa, e aquilo ali Deus usou para me humilhar, para mostrar a minha miséria, mostrar a minha sujeira. Eu sei que eu voltei dessa reunião, eu cheguei em casa, a gente morava em um apartamento, eu peguei a minha Bíblia, eu ajoelhei, eu coloquei a Bíblia assim em cima da tampa do vaso sanitário, eu ajoelhei, comecei a orar ao Senhor e eu abri o Salmo 51, eu não conhecia o Salmo 51 e eu li aquele salmo como uma oração, pedindo que o Senhor me perdoasse, que eu tinha pecado somente contra o Senhor mesmo e que o Senhor mudasse a minha história, que o Senhor me limpasse, que eu estava arrependida. E ali eu me derramei diante do Senhor e hoje eu compreendo que foi ali que o Senhor me salvou. Foi ali que começou uma verdadeira transformação no meu coração. Eu mudei completamente, né? O coração mudou completamente e a partir dali começou um processo de mudança que foi não só na minha vida pessoal, mas também no casamento, no relacionamento. E assim, nessa época, em 2010, nosso casamento estava a Siri aqui. Ok. Siri, cala a boca, menina. O casamento estava assim, literalmente acabado na minha cabeça, meu coração estava acabado. Mas quando o Senhor tirou o meu coração de pedra e me deu um coração de carne, Ele literalmente mudou os meus sentimentos. Hoje eu amo e sou apaixonada pelo meu amor, né? Então assim, realmente o Senhor, Ele restaurou por completo o nosso relacionamento. E por que hoje nós estamos aqui contando essa história para vocês? Porque o Senhor colocou algo no meu coração.
Eu tenho aprendido muitas coisas. Essa história da minha conversão, do nosso casamento aí ter ressuscitado, isso aconteceu em 2010, ou seja, faz 14 anos. E nós estamos juntos no total 22 anos, esse ano vamos fazer 23 anos. Ao longo dessa caminhada, o Senhor transformou muitas coisas na minha vida, na vida do Júnior, e nos ensinou muitas coisas. Eu tenho recebido uma grande bagagem do Senhor, e o Senhor colocou no meu coração que eu fizesse um material, um conteúdo para ensinar essas coisas que eu tenho aprendido e tenho colocado em prática no meu casamento. Então, baseado nessa experiência de vida, eu também trabalho com comportamento humano há mais de 20 anos. Antes de eu me converter, eram com as teorias humanistas, onde o homem é o centro. Depois que eu me converti, esse trabalho de comportamento, ajudando as pessoas a mudarem, né, aconselhamento, ele passou a ser totalmente firmado na palavra de Deus, no aconselhamento bíblico. Então, baseado nesses conhecimentos, eu desenvolvi o curso Esposa Segundo o Coração de Deus. Então, nessa semana, ontem nós tivemos ali o início da nossa jornada, da nossa caminhada, onde eu ensinei 5 pontos fundamentais para um casamento com alegria e com propósito. Hoje nós estamos contando aqui história, mas essas lives ao longo dessa semana e da próxima também ainda tem mais uma, são para divulgar esse curso, que as inscrições já estão abertas. Você pode fazer essa inscrição agora. Você entra no link que está na descrição aqui do perfil do Instagram, tá? A live não terminou, tá, gente? A gente ainda vai falar outras coisas. Mas é só explicando para vocês o porquê dessas lives, o porquê dessa semana a gente está falando sobre essas coisas. Porque esse conteúdo foi todo colocado em um curso. E eu quero passar aqui para vocês rapidinho, para vocês saberem o que tem nesse curso. É um curso, gente, com mais de 20 aulas. São 5 módulos. Então, o módulo 1, são os fundamentos para um casamento que glorifica a Deus. Eu ensino o coração, né, um coração segundo Deus. O que significa isso? Tem uma aula sobre uma avaliação de que tipo de esposa você é. Aí eu falo sobre a história da Bíblia, criação, queda e redenção do homem, e como que esses pontos eles influenciaram nossos casamentos. Aí eu falo sobre a necessidade de nascer de novo, dessa troca de coração que o Senhor faz na gente. Tira o coração de carne e coloca um coração, ou tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aí eu falo sobre um ponto fundamental que foi ali a chave que virou e transformou tudo. Que é quando a gente tira a trave do nosso próprio olho, em vez de ficar preocupada com o cisco no olho do irmão, né? Então a gente passa a olhar mais para os nossos desafios do que ficar atrás de olhar os desafios dos outros. Em seguida eu falo sobre o que é a nossa identidade em Cristo, aqueles que são salvos, quem nós somos em Cristo e como que essas coisas impactam o nosso casamento. Aí em seguida eu falo sobre o entendimento bíblico do coração. A Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então eu vou explicar o que é o coração, como é a dinâmica do coração. Gente, tudo isso é só o módulo 1. Tudo isso que eu falei até agora é só o módulo 1. Módulo 2 são as características da esposa segundo o coração de Deus. Então eu vou falar como tornar-se uma auxiliadora para o seu marido, o que é e o que não é a submissão bíblica, que é aquele assunto que é um super tabu, consequências da submissão e da insubmissão, e as características da mulher virtuosa. Esse é o segundo capítulo, o segundo módulo. Terceiro módulo, como vencer os principais desafios no casamento. E esse módulo ele foi feito baseado nas respostas que vocês deram nas caixinhas de perguntas. Eu perguntei para vocês quais eram os maiores desafios e o que vocês queriam que eu colocasse no curso. Então, eu falo sobre o pecado do marido, como a gente lida com o pecado do marido. Eu falo sobre envolvimento do marido com pornografia. Esse é um assunto que as mulheres precisam saber como lidar. Então eu falo, tem uma aula sobre isso. Eu falo sobre problemas de comunicação e conflitos financeiros. São 2 aulas separadas, uma de comunicação e de conflitos financeiros. Falo sobre perdão, o que é o perdão, o que não é perdão. Aí o módulo 4. Tudo isso, gente, é um curso só. Módulo 4, glorificando a Deus com o marido que não obedece a palavra. Então eu falo o que Deus espera da gente com o marido que não obedece a palavra.
Como identificar um marido abusivo, quando os pecados do seu marido passaram a ser coisas mais sérias. Como lidar com o marido abusivo. Quais são as permissões bíblicas para o divórcio. Expectativas e contentamento, isso tudo no módulo 4. E aí, finalmente, o módulo 5, que é glorificando a Deus no tornar-se uma só carne. Aí eu vou explicar como que o diabo tem sido professor nessa área, na área da sexualidade, da intimidade do casal. Explicar sobre o desejo sexual feminino e masculino. Qual o alvo da intimidade sexual? Vou responder a pergunta, entre 4 paredes vale tudo? Vou falar sobre como a pornografia destrói os casamentos. Vou ensinar sobre a esposa do Cântico dos Cânticos e vou ensinar 8 lições que essa mulher, a esposa de Cântico dos Cânticos, nos ensina. Então, gente, esse é o curso, tá? Como eu falei, você pode fazer a sua inscrição agora, ela está aberta. Só fica aberta até a semana que vem, só tem uma semana para se inscrever, ok? E todos os outros detalhes, você clicando lá no link da descrição do perfil, você tem os outros detalhes. Certo? Mas agora, voltando aqui para a nossa história, eu quero fazer algumas perguntas para o meu amor. E a primeira delas é a seguinte. Como que as coisas que Deus transformou em mim têm impactado você? Uhum. Bom, o primeiro módulo de aconselhamento bíblico foi que você fez em 2010. 2010. Foi um tempo muito marcante nas nossas vidas também, né? Talvez a Larissa tenha a oportunidade de contar um pouco dessa história também em um outro momento. Mas o Senhor usou uma missionária irmã muito amada, Linda Nilma, para convidá-la na época para participar de uma conferência de aconselhamento bíblico. E essa semana, desde lá, e especialmente lembrando aqui daquela época, essa semana, né? Estou lembrando aqui da nossa história, eu lembro que a Larissa chegou me exortando em várias coisas, em vários pecados, em várias práticas que desagradavam a Deus. E isso começou lá então, desde aquela semana foi muito impactante ver as mudanças da Larissa, né? Ela se apaixonou, o Senhor colocou esse ministério do aconselhamento bíblico, então ela decidiu deixar o seu trabalho, né, a ponto de começar a estudar e fazer o mestrado em aconselhamento bíblico e se aplicar. Então ela era muito envolvida com as ciências humanas, as respostas que os homens davam acerca do problema do homem, das soluções que Deus dava e as respostas que ela tinha e as respostas que Deus dá, e isso foi muito impactante. E a ponto de a Larissa chegar e a gente conversar, e ela falou: amor, eu quero muito consolar outras pessoas da maneira que Deus tem me consolado. E eu estou pensando em largar o meu trabalho, a minha profissão, a minha carreira, para me dedicar a buscar as respostas de Deus, ter mais conhecimento de Deus, para poder ajudar outras mulheres. E para quem conhecia a Larissa como eu, entre outras pessoas, irmãos que nos conheceram naquela época, houve de fato uma mudança de rumo, né? O Senhor transformou o caráter de uma mulher que foi treinada para ser autossuficiente, para não depender de homem nenhum, e ver o crescimento da Larissa, aquilo que só o poder do Espírito Santo de Deus, a sua palavra, pode fazer na vida da Larissa. De fato, é um milagre que só o Senhor pode operar. Então essa mudança na sua vida, ela agiu de uma maneira sobrenatural na minha também. Ver o poder de Deus transformando uma pecadora, assim como tem me transformado, mas transformando o seu caráter, moldando, o Senhor te ensinando a lidar com as dificuldades, os anseios, e as respostas, na busca das respostas na palavra de Deus. Isso de fato, essa transformação que o Senhor tem feito na sua vida
ao longo do nosso casamento, isso tem me ajudado a amar mais o Senhor e a ver o poder de Deus transformando vidas. Amém. Como é que eu tenho te ajudado a crescer em semelhança a Cristo? Quais são coisas que eu faço que te ajudam a crescer e quais são coisas que às vezes eu tento fazer, mas não deveria tentar por aí? Tá. Eu entendo que no decorrer da caminhada e no início, né, conhecendo o Senhor, entendendo as respostas e olhando para o marido pecador, uma liderança imperfeita, a tendência natural foi tentar corrigir de uma maneira mais... Mostra aí, que tem alguém falando que percebe que a gente não usa aliança. Opa, eu uso sim. Aliança. A gente usa aliança sim, gente, claro. Porque como a gente está em casa... Olha só, acredito que... Olha só, olha a gafe, meu povo. E olha que minha mão estava escondida aqui, hein? Mas a gente usa assim, tá? A gente usa assim. Sempre usa, né? Mas voltando aqui, então... Às vezes as tentativas que eram frustradas de tentar corrigir, tentar fazer o papel do Espírito Santo, vou tentar resumir assim, o papel do Espírito Santo é o papel do Espírito Santo, né? Eu entendo que a mudança principal que me impactou foi quando você parou de tentar fazer o papel do Espírito Santo na minha vida e começou a mudar. Então, ver a maneira como você se submetia, apesar de ter, como eu falei, uma liderança imperfeita do seu marido, no caso eu. E ver a maneira como você incentivava, deixando de fazer coisas e decidir sobre coisas. Porque, como eu falei no início, eu não tive instrução para o casamento. Né? Nós já começamos a namorar e fomos viver juntos, foram 7 anos. Então, assim, se tinha um cara banana dentro de casa, era eu. Né? E se tinha uma chefona dentro de casa, era a Larissa. Então, era assim que a gente vivia. Eu vivia para trabalhar e buscar os meus próprios interesses e prazeres, e de repente eu me vi debaixo do mesmo teto, conhecendo o Senhor, salvo, como uma criança na fé e buscando correr atrás do prejuízo, e nós fomos ajudados por irmãos muito preciosos, né? Lembrando aqui o Alan Yoder e a Kimi, por exemplo, foram irmãos dentre outros que nos ajudaram muito nessa caminhada, em nos aconselhar. Então, respondendo a sua pergunta, quando você decidiu parar de fazer o papel do Espírito Santo e mudar e buscar nessa união com Cristo, fazer a vontade de Deus, independente da resposta do seu marido, isso certamente Deus usou na minha vida para me abençoar. Amém. Legal. Me diz agora coisas que eu faço, ou na verdade assim, que as mulheres podem fazer para estimular a liderança e a masculinidade do marido, e o que não é bom fazer, que não vai adiantar, vai dar o efeito contrário. Tá. Quando você, esposa, quer fazer o papel que só o Espírito Santo de Deus faz, você vai acabar... Geralmente você vai acabar... lógico que nós somos chamados a exortar uns aos outros, e a autoridade da palavra de Deus é suprema. E esse é o chamado, de nos afiarmos, de no casamento nós temos esse chamado. Né? Porém, quando a esposa passa a tentar mudar o marido
pelo poder do convencimento a qualquer custo, buscando os seus desejos acima de agradar a Deus. E muitas vezes são desejos lícitos. Não estou falando que são desejos ilícitos. Você quer um marido que lidere, que te ame, que cuide de você, que te faça sentir uma mulher protegida. São princípios e necessidades que de fato são lícitos. Porém, muitas vezes na tentativa de mudar o marido, às vezes muda o tom de voz, às vezes fala desrespeita o marido, né? Então isso daí muitas vezes não contribui e muitas vezes acaba atrapalhando esse objetivo. A forma, eu posso falar o seguinte, que a forma como eu vejo na prática a minha esposa se esforçando para fazer do nosso casamento se submetendo muitas vezes, incentivando. Às vezes as mulheres acabam, eu vejo que acabam desrespeitando seus maridos, deixando de lhes dar a oportunidade de decidir, de liderar, tentam dar a última voz, o último comando, a última palavra. E infelizmente eu vejo isso até dentro das igrejas. Então, assim, entender que é o papel do seu marido, o Senhor chamou o seu marido para liderar e cuidar de você, isso é uma verdade estabelecida de maneira funcional. O marido tem o seu papel funcional no casamento, então você incentiva o seu marido lhe dando oportunidades de resolver coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Então, eu falei lá do início do nosso casamento, e aí nós íamos caminhando, e a Larissa decidia até a comida que a gente ia comer, o restaurante que a gente ia sair, né? E eu comecei a perceber que em determinado momento ela falava: fala aí, o que você está a fim de comer? Onde é que nós vamos jantar hoje? E pode ser difícil para alguns de vocês acreditarem, mas até esse tipo de decisão para mim no nosso relacionamento no início era difícil de fazer. Eu tinha que parar para pensar, e era uma coisa que eu gostava de fazer só no trabalho. Quando eu chegava em casa, eu queria o meu reino, a minha paz, buscar os meus ídolos, né? E não me esforçava para cuidar e amar a minha esposa. Então, quando ela passou a me dar responsabilidades, eu estou dando um exemplo de uma coisa muito simples, mas quando ela começou a deixar de fazer coisas que ela fazia e resolvia e decidia e colocava para mim: meu amor, para onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer? O que a gente vai decidir em relação a isso? Eram coisas comuns dela decidir em casa. Então eu fui começando a perceber, à medida em que a gente caminhava e crescia, que ela estava fazendo um esforço de me ajudar a crescer na minha posição funcional no nosso lar. Então, esse é um pouco do nosso exemplo, que eu acho que pode ajudar vocês também. Legal. Qual é o papel, então, de uma esposa em tornar um casamento que glorifica a Deus? Qual é o peso que o comportamento da esposa tem nisso? É um peso. É claro que o marido tem o seu papel e as suas responsabilidades. Ele é responsável pelo seu lar e pela direção, como cabeça. Mas uma mulher sábia, como a palavra de Deus diz, ela edifica a sua casa. Enquanto a tola, ela com as próprias mãos a derruba, ela destrói o seu lar. Então, uma mulher, ela entendendo e compreendendo o seu papel
definido por Deus, e Deus define, né? A palavra de Deus era suficiente para tudo nas nossas vidas. E eu estava conversando com uns amigos e alguns irmãos ontem, lá na empresa, e a gente falando acerca do papel do marido. Eu tenho estudado sobre isso. E um dos amigos que estavam ali juntos ficou pasmado, né? Ele falou: rapaz, a Bíblia fala sobre isso? Eu falei: fala, e fala sobre muitas outras coisas, né? Então, assim, Deus instituiu o casamento e Ele estabeleceu papéis a serem cumpridos pelo marido e pela esposa, né? Então, uma dificuldade da esposa certamente uma dificuldade do homem é amar a sua esposa, especialmente como Jesus amou a igreja, e da esposa certamente é de respeitar o seu marido, principalmente quando ele não cumpre o seu papel, ou cumprindo o seu papel não atende às expectativas que você tem. Então, se submeter, entender que você tem uma responsabilidade diante do Senhor no cumprimento do seu papel no lar como esposa, isso certamente vai ser usado por Deus como alguém que está sendo submissa ao Senhor em humildade, sempre na dependência do Senhor em oração, buscando a sabedoria, as respostas na palavra de Deus para influenciar o seu marido de maneira santa. Uma das formas também é estimular o seu marido nas suas leituras bíblicas a fazer perguntas para ele sobre as Escrituras, né? Se tratando de um marido crente, estou partindo desse pressuposto, nas suas leituras, então, nas meditações, tirar as dúvidas com ele, como a palavra de Deus diz, né? Então, muitas vezes ele pode não ter a resposta, mas é uma forma também de estimulá-lo a buscar essas respostas na palavra, ou com algum irmão mais maduro, e aí o Senhor usar isso aí também para o crescimento mútuo. Certo. Vieram algumas perguntas de vocês, das caixinhas, né? A gente escolheu algumas delas, e aí nós vamos responder aqui para vocês. Alguém perguntou sobre se teria como incentivar o marido a ler mais. E essa pergunta me faz pensar em algumas coisas. Por exemplo, por que você quer incentivar seu marido a ler mais? Ok, tudo bem, às vezes a gente chega à conclusão, a gente percebe que é uma deficiência do nosso marido, e a gente pode falar isso de uma maneira, não como o Júnior falou, não tentando ser o Espírito Santo, não tentando convencer ele do pecado dele, né? Um dos papéis do Espírito Santo é esse, convencer do pecado. Então não é nosso papel esse. Mas a gente pode perguntar, né? Meu amor, por que você não lê mais? Né? Seria legal se você pudesse ler mais um pouco do que você lê. Mas será que essa também não está sendo uma tentativa de transformar o seu marido em algo que ele não é? Será que também não é uma tentativa de controlar o seu marido? Porque o nosso foco como esposas não deve ser em mudar o marido. Não é isso que Deus quer da gente. Se nós ocuparmos o nosso tempo olhando para o tanto de coisa que nós, diante do Senhor, precisamos mudar, não sobra tempo para olhar para os problemas do marido. Porque Deus nos deu, sim, nós devemos auxiliá-los, mas não com aquele, como se fosse assim, uma missão de transformação. Agora eu vou pegar meu marido, vou olhar todos os defeitos dele e agora eu vou entrar ali num projeto de transformar o marido. Não é dessa forma que funciona, né? Então eu posso perguntar, agora não ficar, se ele não faz isso, o que eu faço? Eu oro ao Senhor, né? E eu vou cuidar da minha santificação, de crescer diante do Senhor. Porque o que o Senhor vai me responsabilizar é pela minha parte, pelo meu relacionamento com o Senhor. Então tomar cuidado se isso não é uma tentativa de controlar o seu marido, né? É isso. Concorda? Concordo. Aí veio mais uma. A pessoa colocou assim, a irmã colocou assim:
Estou desconfortável com uma amizade do meu marido no trabalho e não quero confrontar. Bom, é delicado essa questão de amizade entre homem e mulher, né? E sendo no trabalho, provavelmente seja com uma mulher descrente. Então, eu acho que você é um bom sinal você estar incomodada com isso. E eu aconselho você a confrontar, porque pode ser um relacionamento perigoso e você tem que zelar pelo seu casamento. Então, seria sábio da parte dele também considerar aquilo que você vai colocar. Então, se isso já está gerando um desconforto da sua parte, é o meu conselho para você. Exatamente, eu concordo. Esse negócio de amizade entre homem e mulher, isso é uma ilusão, gente. Não existe isso. Nós somos seres sexuais. Então, e além disso, nós somos pecadores, né? Nossas intenções, elas nunca são 100% puras. Nenhum ser humano tem intenções 100% puras. Então, nós temos que tomar cuidado. Outra pergunta. O marido crente, má administração financeira, mas não aceita ajuda da esposa. O que fazer? Bom, você não pode demitir seu marido, né? Aquilo que Deus uniu não separe o homem. Mas é uma área bem delicada, eu entendo. O que eu te recomendo fazer se é um homem crente no Senhor e ele administra mal as finanças, isso pode gerar dívida e pode gerar outros tipos de problema para a família. Então, o que eu recomendo a palavra de Deus é a autoridade sobre a vida dos crentes, sobre as nossas vidas. Então, se ele não está tendo sabedoria, se a gente deve comer e beber as coisas que a gente faz de maneira triviais, a gente deve fazer para glorificar o nome do Senhor. Então, o uso das finanças que são do Senhor. Então, a gente tem que lembrar que os recursos, o Senhor que nos concede vida, intelecto, oportunidades de trabalho, aí por meio do trabalho ele provê os recursos para o nosso sustento. E ele prova os nossos corações por meio de como nós usamos os dons, talentos, finanças e todas as coisas de maneira a glorificá-lo ou de maneira a envergonhá-lo. Então, se ele não está sendo sábio no uso das finanças, você deve certamente buscar em amor, com respeito, conversar com ele sobre isso, sendo uma auxiliadora idônea para ajudá-lo a crescer nessa área. É o meu conselho. Aí uma outra pessoa mandou o seguinte: estou com medo de ter casado errado. Acho que o meu marido não é crente. Então vamos esclarecer algumas coisas, tá? Eu até concordo que você pode ter escolhido mal, alguma coisa do tipo. Porém, nada acontece sem a aprovação do Senhor. O consentimento dele, né? Nada acontece. Tudo que acontece é porque o Senhor decidiu que iria acontecer. O Senhor, ele não restringe o mal, ele não evita agora que o mal aconteça, mas ele usa o mal com algum propósito. Então, se você casou, essa é a pessoa que o Senhor queria que você casasse, porque já aconteceu. Então a gente sabe a vontade de Deus porque já aconteceu. Se já aconteceu é porque é da vontade de Deus. Não existe nada que o Senhor não consiga reter, parar. Se não é da vontade dele, ele ia fazer isso. Já que você está casada, o que a Bíblia fala para você, se você acha que o seu marido não está obedecendo a palavra? A instrução é muito clara aqui em 1 Pedro, no capítulo 3,
Pedro escreve assim: igualmente vocês esposas, e quando ele fala igualmente, ele está se referindo ao que ele vinha falando aqui no capítulo 2, que é sobre Cristo, sobre o sofrimento de Cristo. Igualmente vocês esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, na verdade, isso aqui, e o trecho continua mais um pouquinho, isso aqui simplesmente fala do que a gente vem falando aqui nos últimos minutos, né? Que a esposa não deve ficar ali tentando convencer o marido do pecado, mas ela deve fazer a parte dela de se submeter ao Senhor, e por conta de se submeter ao Senhor, ela também se coloca embaixo da autoridade do seu marido, e aí ela vai procurar ganhar o marido pela sua conduta. Então, se você percebe que o seu marido não está obedecendo a palavra, quer seja porque ele é descrente assumidamente, ou porque você achava que ele era crente, mas agora está achando que não é porque ele não está obedecendo, o que você precisa fazer? Você precisa viver no temor do Senhor, obedecendo ao Senhor, sendo exemplo para que o seu marido seja alcançado dessa forma. O Júnior comentou um pouco como que ele foi impactado quando eu comecei a crescer espiritualmente. Quando eu tirei o foco de criticá-lo e coloquei o foco em olhar para mim e buscar o meu crescimento espiritual. E isso acabou impactando a vida dele também, né? Então a gente lida dessa forma. Uhum. E aí, aqui mais a nossa última pergunta. Marido não sente vontade de ir para a igreja. Bom, se tratando de marido crente, ele está em pecado. Assim, a gente não vive segundo as nossas vontades e os nossos desejos, né? A gente costuma falar aqui. Mas a gente vive baseado naquilo que Deus diz, por meio da fé. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos congregar, como é o costume de alguns. Não devemos congregar? Devemos congregar. Eu falei não devemos. Não, é porque o trecho fala de não deixar de congregar. Não devemos deixar, mas devemos congregar. O Senhor Jesus, ele instituiu e ele estabeleceu a igreja pelo seu sangue. E o propósito de Deus é que nós nos reunamos, estejamos congregando, servindo com os nossos dons aos nossos irmãos. Quando nós não fazemos isso, nós roubamos dos irmãos aquilo que o Senhor quer dar a eles por meio das nossas vidas, e nós deixamos de receber aquilo que o Senhor quer dar a nós por meio da vida deles. O cuidado, o afiar em santidade, nos empurrarmos para a cruz, adorarmos em comunidade, tendo um só pensamento, nos alimentarmos da palavra de Deus. Então, a comunhão, isso é muito especial e é fundamental na vida de um cristão, de um crente. Então, é a palavra de Deus que fala isso, é a palavra de Deus que nos chama a congregarmos. Nós somos a noiva, a igreja de Cristo. Então, lembre essas verdades bíblicas ao seu esposo, porque isso é um mau sinal quando nós começamos a esfriar, não queremos andar mais na igreja. Isso pode, não sei se é o caso, mas às vezes alguma amargura com algum irmão ou coisa parecida, coisas também que o Senhor nos ensina, que nós, a parte da adoração é a nossa oferta, mas se o seu irmão tem alguma coisa contra ti ou vice-versa, larga isso, larga a oferta, vai se reconciliar com o teu irmão e volta para fazer a sua oferta, a sua adoração. Então é entender o que está acontecendo, ajudá-lo, e sempre, lembre, sempre buscando em oração, sabedoria, discernimento, para que ande em santidade, seja usada por Deus para abençoar o seu marido, ajudando ele a pensar direito. Tá bom? Muito bem, queridos. Então chegamos ao final dessa live. Ela vai ficar também salva aqui.
Se você não assistiu de ontem, assista, porque ela ainda está no Instagram, também está no YouTube. E deem uma olhada no link da descrição aqui do perfil, você vai ver todos os detalhes sobre o curso Esposa Segundo o Coração de Deus, que tem muito conteúdo, como eu falei, para quem esteve aqui ao longo de toda a live. Mas se você não pegou, consegue ainda olhar tanto o link quanto assistir depois a live inteira. Ok? Que Deus abençoe vocês e continue firmes no Senhor. Amém. Um beijo. Quero recomendar de novo. Deus tem usado a Larissa para abençoar muitas mulheres. Ela tem se esforçado, é uma mulher que edifica o nosso lar. Então, participem do curso, estejam junto com ela. Tenho certeza que é um curso bíblico. É o Senhor falando para vocês por meio das Escrituras, usando a sua serva para a glória dele. Inscrições até terça-feira que vem, tá certo? Elas ficam abertas só até terça-feira que vem. Tchau, pessoal!